Dando sequência agora, irmãos, a nossa série de exposição em Filemão, convido os irmãos para que abram lá, versículo 8 ao versículo 10. Essa é a nossa terceira mensagem em Filemão. Chegamos agora no verso 8 ao verso de número 10. Então abra lá, por gentileza. Diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Deus Santo, mais uma vez, peço que o Senhor me ajude a pregar com sabedoria e fidelidade a Tua palavra e abençoe aqueles que estão ouvindo também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, chegamos agora ao momento crucial do pedido de Paulo a Filemão em favor de Onésimo, como temos visto aqui. E nos primeiros 7 versículos, nós vimos que o apóstolo Paulo estava preparando o terreno, por assim dizer, para fazer um pedido que seria, na ótica humana, um pedido difícil a Filemão, que era perdoar o escravo Onésimo que fugiu. Mas não aquela preparação, né, de um terreno como quem fala para agradar o outro, como nós vimos aqui semana passada, né, para quem mente para agradar o outro. Não, a preparação que Paulo faz é um elogio legítimo e verdadeiro. Ele elogia a vida sincera e cristã de Filemão, dizendo que ele é um cristão exemplar diante de toda a igreja, né? Pelo seu caráter ilibado e por ser um pastor que está sempre pronto a reanimar os feridos e os abatidos. Nós vimos aqui que Filemão é conhecido não só pelo apóstolo Paulo, mas por toda a igreja como aquele homem que está sempre pronto a reanimar aqueles que estão abatidos. Então Paulo elogia Filemão, não é, dizendo que Filemão ele só deveria, a partir do pedido de Paulo, ser quem ele é. Você já é um cristão exemplar, Filemão. Então, o que eu vou pedir a você é que você continue sendo um cristão. Que o perdão que você vai exercer é apenas você continuar sendo um cristão que você é. Então, existe aí um escravo que fugiu, roubou os seus bens, mas, embora seja difícil, é possível, porque até aqui você tem mostrado que você é um cristão exemplar. Então, você consegue, Filemão. O que eu vou pedir, você consegue perfeitamente. E o mesmo, irmãos, servia para a igreja de Colosso, né? Servia também para Áfia, como nós vimos aqui, a esposa de Filemão, para Arquipo, né? Pois o exemplo de um líder que perdoa alguém que precisa de um perdão, ele passa para toda a igreja, ele serve como um modelo, né, para que todos possam ver que o líder está perdoando um escravo que fugiu. Agora, note uma coisa interessante, irmãos. Antes de entrarmos no verso 8, e é algo que eu mencionei de passagem aqui na introdução dessa carta, nós não temos aqui a fala de Filemão, de Onésimo, melhor dizendo, direta aqui. Nós temos menções do apóstolo Paulo. Temos apenas a narrativa e a indicação de Paulo de que Onésimo, de fato, se arrependeu e aceitou voltar, ainda que isso custasse sua vida ou perdas significativas. E vimos no primeiro sermão que isso que é, na verdade, o verdadeiro arrependimento. Alguém que se converte ao Senhor e sabe que o arrependimento muitas vezes vai exigir da pessoa que ela repare alguns danos e que ela não tenha medo das coisas que vêm a acontecer. E na verdade a gente viu que Onésimo mostrou verdadeiro arrependimento, porque Paulo indicou para ele: Onésimo, você vai ter que voltar, e isso pode te custar a vida, porque um escravo que foge, ele pode morrer. O que Onésimo fez? Tudo bem, não me importa, eu sou uma nova pessoa, eu posso perder a vida, eu posso ser maltratado, mas eu vou, ainda que seja humilhante para mim. Onésimo mostrou que ia, porque veja, irmãos, é Paulo quem está pedindo perdão, mas é Onésimo quem
ficaria cara a cara com todos. A gente não tem esse relato, mas a gente tem esse indicativo do apóstolo Paulo de que Onésimo foi lá com a carta e esteve frente a frente, né, com seu Senhor e com toda a igreja, e pedir perdão nessa circunstância, irmão. Sair de lá como alguém que roubou, fugiu e foi curtir a vida, e agora tendo que voltar, e ainda com uma carta de solicitação para que não seja punido, não é uma coisa fácil. E ao aceitar fazer isso, Onésimo assume os riscos. Assume que pode ser punido, se assim seu Senhor achar que deve ser punido. Onésimo acabou, irmãos, de se converter. Ele é novo na fé cristã, ele está tendo a sua fé cristã sendo formada ainda, e formada inicialmente da melhor forma possível, com pedido de perdão, com arrependimento, sem medo de sofrer as consequências de seus erros do passado, e vendo, como veremos nos próximos sermões, como que o poder do perdão que ele recebeu de Deus perpassa pela igreja do Senhor, através dos líderes da igreja de Colosso, não é, Filemão e Arquipo, e através da própria igreja de Colosso. Onésimo está vendo o perdão de Deus, e está vendo o perdão sendo evidenciado também no meio dos santos. De fato, nós não sabemos a reação de Onésimo, mas cremos, né, que ele viveu momentos ali de grandes tensões. Mas pôde ver o magnífico perdão, poder do perdão expresso de modo vertical, perdão de Deus que ele recebeu, e depois de modo horizontal, através dos seus irmãos que o receberam de volta, e ver isso na igreja. No início da caminhada cristã é simplesmente espetacular. É alguém, por exemplo, que entra por essas portas, que acabou de sair da cadeia por múltiplos homicídios e de verdade se arrependeu, pagou pela sua pena e ser abraçado por todos sem nenhum preconceito. Não importa o grau de crime ou do pecado da pessoa, o que importa é haver arrependimento e essa pessoa ser aceita pela igreja, porque antes foi aceita por Deus. O que Paulo mostra aqui é que necessariamente alguém que foi aceito, não é? Foi eleito de Deus, vai ser abraçado pela igreja, porque a igreja sempre vai mostrar o caráter de Deus, a igreja verdadeira. Pois a igreja estará sempre, sendo vista como saudável, igreja de Deus, quando de verdade estiver dentro dela todo tipo de doente e de pessoas problemáticas. Os perfeitos estão lá fora, aqui dentro é um lugar de doente, porque Jesus diz que não veio para os perfeitos, para os sãos, veio para os doentes, para os pecadores. Igreja de pessoas fracas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se alguém falar assim, o cristianismo é a religião dos fracos, é verdade, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é dos fracos sim, para que a glória toda seja de Deus, de pessoas pecadoras mais arrependidas, de ladrões como Onésimo e Mateus, de assassinos como Davi, Moisés e Paulo, de prostitutas como tantas do Novo Testamento, de pessoas difíceis em várias áreas, como o apóstolo Pedro. Mas se alguém aqui ainda se acha um santo, um limpo de coração, ou menos pecador do que o outro, o lugar dessa pessoa definitivamente é fora da igreja, não é aqui dentro. Se existe uma mulher, por exemplo, aqui que acha que é mais digna do que uma prostituta, é porque não entendeu que se Deus tirar o seu freio, você faz com que ela pareça uma santa perto de você. É a graça de Deus que te segura. Então, se alguém se acha santo, esse lugar lá fora, o lugar dessas pessoas que se acham santas, não é dentro da igreja, aqui é o lugar dos piores da sociedade. E é aquilo que Paulo fala, é a gloriosa loucura do Evangelho, que nos presenteia com essa pequena carta de Paulo a Filemão para nos mostrar a narrativa da entrada de um ladrão na igreja. Não é? A gente, às vezes, olha para a carta de Paulo, mas não consegue ver com muita clareza o que Paulo está destacando aqui. É uma narrativa de como Deus faz com que um ladrão entre para a igreja e seja abraçado por essa igreja, para mostrar que o profano estaria entrando no meio dos santos? Absolutamente não.
mas para mostrar que estava entrando apenas mais um pecador, assim como todos os outros que estavam ali. Portanto, mesmo aqui na nossa igreja também, todos nós somos fracos pecadores, enxertados na igreja de Deus, mas fracos pecadores, arrependidos e transformados pelo Evangelho glorioso de Deus, que agora, irmãos, procura testemunhar disso como Filemão testemunhou, com uma vida diferente, com uma vida exemplar, a ponto de todos notarem, como vimos aqui semana passada. Paulo fez o elogio a Filemão, porque esse elogio era algo que todos estavam vendo. Todos olhavam para Filemão e viam: eis um homem de Deus que anda de forma digna e reta. Por isso que, diante disso, a gente não pode ter aquele pensamento, como eu falei, de eu não me importo com o que pensam de mim, porque nós carregamos o nome de Deus. E Deus deseja que a gente carregue o nome dele de forma digna e exemplar. Pelo contrário, a gente estaria profanando, e como diz o mandamento de Deus, não é tomando o nome de Deus em vão. Que nada tem a ver com palavras proferidas, mas com vidas andando de forma errantes. E eu tenho plena certeza de que se todos nós, irmãos, fôssemos como Filemão, ninguém diria, por exemplo, aquela terrível frase que às vezes a gente ouve por aí, infelizmente, quando as pessoas falam assim: eu ir para a igreja de fulano, olha como ela se comporta, eu prefiro ficar no mundo. Não sei se você já ouviu alguém falar isso de outra pessoa, por exemplo, mas tem muita gente que fala isso. É um absurdo, é um argumento absurdo, claro, porque é uma frase infundada, pois o critério e a base de comparação é Cristo, não o outro. Não é? Ninguém vai poder chegar no último dia e falar assim: olha, eu não me tornei cristão por causa da vida daquela pessoa. Ok, aquela pessoa pode pagar pelo mau exemplo dela, mas Cristo vai falar: olha, a comparação não é ela, a comparação é Cristo Jesus. Você não deveria olhar para ela em si, você tem que olhar para Cristo Jesus. Então, embora essa fala não tenha fundamento, a Bíblia vai dizer que é importante que a gente não permita que o nome de Deus seja profanado entre os gentios, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 2, verso 24. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, e Paulo alerta que isso não aconteça, que não exista ninguém que fale por causa daquela pessoa naquela igreja: eu não piso naquela igreja. E Deus fala: não deixe isso acontecer. Não deixe que o meu nome seja profanado por causa do comportamento de vocês. Essa é a razão, irmãos, porque devemos nos importar sim com o que pensam de nós, pois o que pensam de nós reflete o nome de Deus. E nós, por nossa causa, o nome de Deus pode ser blasfemado, diz a Escritura Sagrada, ou por nossa causa, pelo exemplo de Filemão, as pessoas podem glorificar o nome de Deus, como fez Paulo e como fazem algumas pessoas quando chegam para você e diz: glória a Deus pela sua vida, pois você tem sido uma pessoa exemplar nessa área. Todos nós que somos cristãos devemos ouvir isso, não elogio pela pessoa que você é, mas pelo caráter de Cristo que tem sido transbordante na sua vida, o quanto Deus tem atuado na sua vida e tem feito você uma pessoa mais santa. É por isso que vemos aqui nessa pequena, mas densa e profunda carta, irmãos, elogios pela vida cristã exemplar de Filemão, pedido de perdão e sincero arrependimento, perdão dado pela igreja de Colosso, pelo pastor ou pelos pastores, né? O pai e o filho, Filemão e Arquipo, e sua família, Áfia, e um ladrão sendo abraçado pela igreja, e um homem preso, em dificuldade, intermediando tudo isso, o apóstolo Paulo. Um homem que nos mostra que nas nossas dores pessoais é possível viver a vida cristã de modo digno e ainda ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Por trás de toda essa história, ainda tem um homem sofredor, o apóstolo Paulo, que se coloca ali para intermediar aquela situação. Um homem que poderia murmurar de estar preso, mas foi canal de bênção para tornar livre aquele que antes era escravo. E aí nós temos essa bela carta aqui. Diante dessa introdução, irmãos, verso 8 vai dizer assim, dá uma olhada aí. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo
para te ordenar o que convém. Aqui Paulo mostra que ele não vai dar aquela famosa carteirada, como a gente conhece. Ele poderia ordenar o perdão, ele poderia mandar: Filemão, perdoe, e ponto final, eu sou apóstolo. E certamente Filemão, reconhecendo o apostolado de Paulo, acataria e perdoaria. Mas Paulo não faz isso. E veja a razão, irmãos. Ele começa o verso com pois bem, ou então, ou até melhor, dizendo, diante disso. E aqui Paulo está amarrando o que ele disse anteriormente com o que ele vai dizer agora. E sabemos que Paulo acabou de elogiar a postura cristã de Filemão, sobretudo no verso 7. Veja, ele vai dizer: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O argumento de Paulo é: Filemão, diante do teu amor transbordante, eu não acho necessário usar da minha autoridade para te pedir que você perdoe Onésimo. O teu amor é tão impactante que é impossível que ele não atinja Onésimo. Além disso, irmãos, podemos notar aqui, além desse argumento de Paulo, nessa postura de Paulo aqui, aquela famosa diferença que nós temos hoje, né, entre alguém que usa da autoridade para pedir alguma coisa e alguém que usa do autoritarismo. Paulo de fato tem autoridade, mas mostra que quem tem autoridade não manda, mas pede, como nós sabemos, é um singelo pedido. Na forma também como ele lida com Filemão. E Paulo aqui, diante dos cristãos, não precisa, irmãos, apelar para a autoridade dele, não precisa dizer, né, eu sou o apóstolo, sou o líder, portanto me ouça. Diante de incrédulos, a gente vê que é diferente. O apóstolo Paulo, ele age diferente diante dos incrédulos. Em outras cartas, quando estavam questionando a autoridade apostólica dele e dizendo que ele era um falso apóstolo, Paulo dizia que eu sou apóstolo sim, e provava que era apóstolo, e batia firme nos ímpios, dizendo que ele era o verdadeiro apóstolo, e os outros falsos apóstolos que seriam considerados anátemas, seriam pessoas ímpias. Então, diante dos ímpios, Paulo batia firme, mas diante da igreja, Paulo chegava com mansidão. Ele não precisava mandar, ele só precisava pedir, porque ele está pedindo para cristãos. Diante dos liderados, ele fala com o cristão de forma diferente, porque o líder, ele não precisa dizer que é líder. Paulo não precisava dizer, né, eu vou pedir isso porque eu sou essa pessoa. Ele não precisava gritar, não precisava mandar, não precisava ordenar, ele só precisa servir como Jesus. E ninguém duvidava, né, que aquele que estava de joelhos, lavando os pés dos discípulos, era o líder. Ninguém. E Jesus deixou claro, irmãos, aquele que quiser ser o líder ou o primeiro, seja o que serve. O apóstolo Paulo mostra esse exemplo aqui. E eu quero dedicar aqui agora um tempo um pouco maior nesse primeiro verso, irmãos, porque há algumas aplicações importantes a serem feitas sobre esse verso. Veja, muitos hoje confundem o que eu falei, né? A autoridade não só com o autoritarismo, mas também com o desempenho. Basta olhar aqueles que têm uma boa desenvoltura e olhar a boa oratória, que a gente já acha que tem um dom de liderança, né, ou de pastorado. A gente tem essa tendência a olhar o desempenho das pessoas. Além disso, não são poucos os casos de líderes que assim o são pelo desempenho apresentado. Tem uma boa presença, é cativante, simpático, excelente oratória, domina o público, ou seja, um líder perfeito aos olhos do mundo. Outro padrão de liderança também visto por aí é aquele que prega com unção, como as pessoas costumam dizer, né? Grita, fala com força, faz aqueles milagres, fala com autoridade, declara, determina. É o líder com poder, que muitas vezes atrai as pessoas ficam fascinadas, não com o poder de Deus, mas com o poder que a pessoa apresenta ter. Não é aquele famoso sentimento de ter um bezerro de ouro. Eu não consigo ver Deus, mas se eu ver alguma coisa que pareça ser grandioso, maior do que eu vou adorar, eu vou buscar. Então, essas pessoas que buscam esses líderes aparentemente poderosos estão apenas criando seus bezerros de ouros modernos, atuais, diferentes. Veja como que de uma forma ou de outra, irmãos,
os homens condicionam a autoridade a alguma área do desempenho humano. Quando, na verdade, a Bíblia sempre deixou claro que o padrão é o coração, é o caráter de Deus. E eu queria trazer aqui 2 exemplos que eu dei em um dos cultos de quarta-feira, que vão ilustrar um pouco dessa diferença de autoridade e desempenho, que é a respeito de Tito e Timóteo. Quem esteve aqui nos cultos de quarta vai lembrar desse exemplo que eu dei, porque nós vemos que o apóstolo Paulo escolheu 2 homens completamente diferentes para ajudá-los. Tito, um homem visto por Paulo na Escritura como um homem sagaz, independente, corajoso, e Timóteo, um homem mais tímido, dependente de que Paulo esteja ao lado dele, o animando, senão seria uma pessoa mais depressiva. Paulo tinha que estar diante de Timóteo dizendo para que ele não permitisse que ninguém desrespeitasse por ele ser jovem, um homem medroso e inseguro. Mas os 2, para o apóstolo Paulo, eram homens úteis e eram líderes. Os 2, irmãos, e cada um era útil numa área específica. A timidez de Timóteo fez ele ser muito mais querido por Paulo, e aquele companheiro de momentos difíceis na vida de Paulo, a ponto de as últimas palavras do apóstolo Paulo, quando ele estava preso na sua 2ª prisão em Roma, e perto de sair para ser decapitado, ele direciona para quem? Para Tito ou para Timóteo? Para Timóteo. As últimas palavras, geralmente a gente dedica para pessoas mais importantes. E Paulo olha para Timóteo, aquele líder que as pessoas olhariam assim, insignificante, parece que não produz nada. E Paulo fala, é esse a pessoa que eu amo, que eu quero direcionar as minhas últimas palavras. E Paulo escreve para Timóteo. E outro exemplo que eu citei aqui, extra-bíblico, foi a respeito do congregacional também, Jonathan Edwards, que eu já falei aqui algumas vezes, talvez o maior pastor congregacional que já tivemos, um homem que viveu no século XVIII e foi usado por Deus em grandes avivamentos naquele século, nos Estados Unidos. Ele era um homem extremamente tímido, irmão, extremamente tímido, retraído, sem muita expressão, como algumas pessoas gostam de dizer, e pregava seu sermão também lendo inteiramente, muitas vezes sem conseguir olhar para o seu público, sem conseguir olhar nos olhos de todos, tal era a timidez dele. E certa vez, ele se preparou para pregar aquele que seria conhecido até hoje como o maior sermão da história do cristianismo, fora os sermões da Escritura Sagrada. Famoso sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E conta a história que Jonathan Edwards ficou de jejum e sem dormir, em oração, 3 dias antes da preparação do seu sermão. E num dia, ele, como sempre, sobe ao púlpito, pega o seu esboço, põe no púlpito e começa a ler, da sua forma, segundo os homens, sem expressão nenhuma. E depois de alguns minutos, ele começa a ouvir alguns gritos da plateia, da igreja, mas ele continuava a pregar sem pestanejar, mas as pessoas começaram a pedir para que ele parasse de pregar. Ele estava falando, irmãos, da ira de Deus, de uma forma tão poderosa, que aqueles ouvintes sentiam que o chão, literalmente, estava se abrindo, eles estavam enxergando o inferno, que estava a ponto de tragá-los naquele momento. Um grande temor desceu naquele lugar, e ninguém conseguia ficar parado. As pessoas se agarravam nas pilastras da igreja, de lugares longe, de outras esquinas, se ouviam os gritos de pavor das pessoas da igreja, muitos gritando e perguntando: o que devemos fazer para ser salvo, Sr. Edwards? O que a gente faz para ser salvo? Diga-nos, por favor. Até que finalmente conseguiram fazer Jonathan Edwards parar de pregar, antes que ele terminasse seu sermão e chegasse, inclusive, na apresentação da graça. Ele só estava pregando sobre ira no início, até o momento, ele só tinha apresentado a ira, irmãos. O ódio santo de Deus contra cada pecador, a justiça de Deus, dizendo que a qualquer momento cada um deles podia chegar rapidamente ao inferno, e o que impedia que eles fossem tragados naquele momento para o inferno era a bondade de Deus e nada mais. E naquela mesma noite houve uma grande e verdadeira conversão em massa que se espalhou por toda a cidade, e houve um avivamento e houve de fato mudança de vida. Um homem extremamente tímido, que não conseguia olhar nos olhos das pessoas, que a gente olharia hoje como pastor e falaria: negativo.
Olha como a gente pensa em desempenho. Mas um homem de Deus, e talvez homens como Timóteo, Jonathan Edwards, não teriam espaços hoje na maioria das igrejas, nem mesmo Paulo, que disse isso nos primeiros 4 versos de 1 Coríntios 2. Ele vai dizer: não fui com o prestígio da eloquência, eu estive junto de vós com fraqueza e receio, minha pregação não eram discursos persuasivos. O que as pessoas estão buscando hoje? A melhor oratória, aquela pessoa que parece ter poder quando prega, aquela pessoa que tem uma boa eloquência. E Paulo fala completamente o contrário. Eu me sinto fraco perto de vocês. Portanto, irmãos, Deus não está preocupado com desempenho, mas com caráter. Não está preocupado com eloquência, mas com a piedade. E voltando ao texto de Filemão, para encerrar, Paulo apenas pede e não impõe como um bom líder, porque a força da súplica é mais eloquente que o grito da imposição. Isso a gente precisa aprender. A força da súplica de um homem piedoso é mais eloquente do que o grito de alguém que impõe alguma coisa, mas não tem vida com Deus. Pensemos nessa questão aí de desempenho, como é que a gente tem olhado para essa questão. Verso 9 diz assim: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, eu poderia mandar impor o perdão a você, mas eu prefiro solicitar em nome do amor. Irmãos, o argumento de Paulo aqui é muito profundo, pois ele nos ensina que o perdão não é uma imposição, não é algo frio, onde a pessoa perdoa porque é obrigada. A Escritura manda perdoar, então eu tenho que perdoar ainda que eu não sinta nada. Não é isso. Existe de fato um mandamento, mas ele não é esvaziado de amor. Olha que interessante o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, verso 32, porque Paulo vai colocar essas duas coisas juntas. Olha o que ele vai dizer: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, ele dá uma ordem: perdoem uns aos outros. Mas em seguida ele indica a base, o modelo, a motivação, como também Deus em Cristo nos perdoou. E como é que Deus nos perdoa, irmãos? É aquele perdão que a gente vê esvaziado de amor, esvaziado de compaixão, de misericórdia, ou um perdão totalmente cheio de amor para conosco? Se o nosso modelo de perdão é Deus, irmãos, não podemos dizer que Ele nos perdoou de forma mecânica e forçada. Ele não nos devia nada, claro, Ele nos perdoou por decisão soberana dEle, por graça, amor e misericórdia. Ele decidiu perdoar, mas não sem graça, sem amor, sem misericórdia. Portanto, o ponto é que o perdão é mandamento, sim, mas com base no amor. É isso que Paulo está falando para Filemão. Por isso que Paulo diz para Filemão que ele poderia usar da autoridade dele para mandar, mas prefere ter como base o amor, pois perdão inexiste sem amor, e temos isso com base no próprio Deus. O nosso perdão, então, deve estar sempre revestido de misericórdia, de coração, de cardia, de amor. Devemos, de fato, sentir também a dor do ofensor, daquele que fere, pois aquele que ofende, irmão, e se arrepende, carrega também uma dor enorme. Não é à toa que Paulo fala que o perdão tem que ser carregado de amor, tem que ser como Deus, porque não podemos pensar que aquele que machuca o outro, aquele que fere, aquele que comete alguma ofensa e se arrepende de fato, que ele não sente dor também. A dor é tanto do ofendido quanto do ofensor, são duas pessoas feridas. Por isso que o perdão tem um poder extraordinário, irmãos. Pois ele cura, ele restaura e restabelece o relacionamento e a vida do ofendido e do ofensor. É o vínculo do amor. Entretanto, irmãos, quando a gente olha para o outro lado,
Embora o amor seja a base de tudo, como Paulo está falando aqui, a base é o amor, ele não é separado da lei, como o apóstolo Paulo também colocou. Existe um mandamento, existe o amor, as coisas têm que andar juntas. Isso é algo de extrema importância enfatizar agora, em nossos dias, porque vemos muitas pessoas que se dizem cristãs e defendem a causa, por exemplo, homossexual, a adoção de filhos por homossexuais, o casamento entre homossexuais, pastores e, entre aspas, pastoras homossexuais, porque o que importa é o amor, é o que dizem, não é? O principal argumento deles é o amor vence tudo, o mais importante é o amor. Toda forma de amor é válida, basta amar. É amor, 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 o que eles falam. E eternamente amor. É o único argumento que eles usam. Mas como vimos, a lei acompanha o amor. E o amor não existe sem a lei de Deus. Deus ordena o perdão, ou seja, Ele coloca uma lei, um mandamento, mas diz que é com base no amor. Então, da mesma forma, o amor é ordenado, mas existe uma lei nele, existe um padrão. Qualquer amor fora da lei de Deus é qualquer coisa menos amor. A gente pode declarar que toda esse pseudo-amor que as pessoas falam, o que importa é o amor, e começa a transgredir a lei de Deus. A gente pode chamar de transgressão, de pecado, de abominação, de sentimento egoísta, de sentimento depravado. É tudo ruim menos amor. As pessoas podem falar, não, eu sinto amor. Não, amor, ele é acompanhado de lei e de mandamento de Deus. As coisas não se separam. Assim como deve se perdoar com amor, deve amar com base na lei também, com base na lei de Deus. Então, irmãos, não sejamos enganados com algumas expressões de amor por aí, pois mais importa o que a Escritura diz, o que parece amor no mundo. Ainda que as pessoas falem, né, não, eu amo. A Escritura diz que não, isso não é amor. Em seguida, irmão, note como Paulo encerra esse verso. Ele vai dizer: sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. É bem provável que Paulo tivesse aqui em torno de 55 a 60 anos, um homem experiente, não é? O que para a época já seria uma pessoa idosa. Mais diferente do que alguns podem pensar, Paulo não está aqui, irmãos, apelando para a sua idade, para algo sentimental, emocional, dizendo, eu sou um senhor de idade, me ouça porque eu sou um velho. Não é isso que Paulo está fazendo. Ele não está dando aquela carteirada da fila do idoso, pois, analisando toda a expressão, quando ele diz, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo, Paulo provavelmente, irmão, está indicando o quanto o cristianismo custou para ele em comparação ao que ele está pedindo a Filemão. É como se ele dissesse assim, Filemão, ser cristão exige custos e perdas, e eu sei bem disso. Eu sou uma pessoa que já viveu muitas coisas, eu já cheguei numa certa idade, eu sei o quanto o cristianismo exige custos. Eu, nesse exato momento, estou preso por pregar o evangelho. Existem coisas, Filemão, mais caras que perdoar um escravo fujão. Eu sou um velho que já senti na pele o preço do cristianismo. Você está livre. Eu estou preso. Então considere essas coisas, pois o cristianismo sempre vai custar muito. E de fato, irmãos, vai custar muito, custa muito, e talvez vá custar tudo aqui, mas vai custar a alma daqueles que não são cristãos depois. E comparando com os custos de Deus, a gente olha para o Evangelho. Encarnação, humilhação de Deus se tornar homem. Sofrimento, humilhação, cruz, sepultamento, todas as nossas perdas devem ser vistas como nada, quando a gente compara as coisas. É muito interessante ler as biografias dos grandes missionários dos 2 últimos séculos. Alguns morreram bem cedo, outros chegavam em ilhas de canibais e morriam segundos depois. Outros perdiam a saúde lá, outros perdiam filhos, famílias, mas nas biografias deles, eles sempre escreviam, é um padrão dos grandes missionários. Eu nunca fiz um sacrifício. Deus fez um sacrifício. A minha vida foi comprada por Ele. É dele. É Ele quem está guiando
Eu nunca fiz um sacrifício, ele fez um sacrifício. É isso, irmãos. Às vezes, a gente pensa assim, eu estou me sacrificando pelo Evangelho, eu estou fazendo tanta coisa em prol do Evangelho. Irmãos, quando a gente olha para a história da igreja, os tantos homens que deram de fato a vida pelo Evangelho, e eles declaram, eu nunca fiz um sacrifício. Como é que nós hoje ousamos dizer, eu estou me sacrificando pelo Evangelho? Quando a gente coloca lado a lado o que Cristo fez e o que nós fazemos, a gente não faz nada. As nossas lutas hoje são difíceis, sim, mas em comparação com Jesus, não temos luta nenhuma. Pois a nossa luta, irmão, já foi travada na cruz e vencida. Não há mais condenação para nós que cremos no Senhor. O que temos aqui, como o apóstolo Paulo diz, são leves e momentâneas tribulações que produzem para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Esses são os cristãos, e Paulo sabia muito bem dos custos. Imagina, por um pouco, a saúde do apóstolo Paulo, irmãos. Em quase toda a cidade que ele chegava, era apedrejado. Saía apedrejado, saía espancado, tinha privações monetárias, passava frio, fome, sede. Ia para outra cidade, mais apedrejamento. Ia para outra cidade, espancado. Imagina o quanto ele apanhou para chegar nessa idade de aproximadamente 60 anos, preso, sofrendo mais, e ainda ter força para viver pelo reino de Deus, pelo Evangelho, em comunidade, orar pelos outros, como vimos semana passada, pedir que um líder perdoe um outro irmão. É isso. De onde vem essa força? Não vem de homem nenhum. Ninguém suporta isso e fica de pé. É a graça de Deus na nossa vida. E essa mesma graça, irmãos, está disponível para mim e para você ainda hoje. E eu posso estar falando aqui agora com pessoas que estão sentindo o peso da dor. E aí eu digo, né, a graça de Deus que esteve com o apóstolo Paulo, fazendo ele chegar até ali, ela está disponível hoje ainda para mim e para você. Nós sentimos o peso da dor, todos nós carregamos o peso da dor de alguma forma. Mas o tempo todo a Escritura vem nos lembrar, para mim e para você, a graça de Deus está aqui para nos manter de pé, para nos manter ainda carregando o Evangelho. Ela é capaz de fazer pessoas que sofrem suportarem a dor. Ela é capaz de fazer você se satisfazer em Deus, mesmo que tudo pareça muito difícil. Portanto, irmãos, eu desejo que Deus te reanime, eu desejo que Deus te fortaleça e te ajude a ver que pode custar tudo para você, mas a graça de Deus começa aqui e será gloriosa e plena na eternidade, local onde não mais haverá dor, não haverá mais o choro provocado pelo pecado, mas a plenitude da alegria em Cristo. E esse é o padrão da Escritura em relação ao sofrimento. Contemple o galardão, olhe para a glória de Deus, e isso vai ser suficiente para que a gente viva aqui 1000 anos ainda em sofrimento. Crave os olhos da eternidade. Então, irmão, fique firme, segura firme na graça de Deus e nunca pare, nunca desista. A Bíblia é sagrada, é o Evangelho sempre nos alentando e dizendo para que a gente prossiga, porque o tempo todo as dores vêm e tentam nos fazer parar, nos fraquejar, mas a Escritura Sagrada diz, persevere, nunca pare, nunca desanime. Em nome de Jesus. Finalmente, verso 10, irmãos. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Eis o pedido, finalmente, né? Solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Perceba que Paulo chama Onésimo de filho. Um filho na fé. Alguém que foi convertido pelo ministério de Paulo, assim como Filemão. E note também que Paulo não chama Onésimo de, olha, estou apresentando aqui o fujão Onésimo, ou estou apresentando aqui o ladrão Onésimo, o ímpio Onésimo, o escravo Onésimo. Mas Paulo indica, ao chamar de filho, que agora ele tem uma nova identidade. Meu filho Onésimo. É uma nova pessoa, e essa é a nossa identidade, irmãos. Fugíamos de Deus, desejávamos, como Onésimo fugiu, né? A Roma do mundo, o lugar dos prazeres,
Roubamos nosso Senhor, o indicativo de desprazer com a pessoa de Deus, como a Escritura fala, né? Nunca buscávamos a Deus, odiávamos a Deus, era como Onésimo, mas a soberana salvação de Deus, realizada em Cristo Jesus, nos alcançou e nos chama de filhos, nos torna filhos de Deus. Filhos, irmãos, essa é a nossa identidade. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e na realidade somos filhos de Deus, 1 João 3,1. E aqui, na carta de Filemão, estamos diante agora da introdução daquilo que nós chamamos na teologia, da bela doutrina da imputação, da transferência, da troca na cruz, onde na cruz o Cristo, né, é tratado como um ladrão. Cristo é tratado como um malfeitor em nosso lugar. Não é? Cristo ali é tratado como um Onésimo da vida. Cristo ali é feito, né, é punido no lugar dos pecadores, é esmagado debaixo da ira do Pai. E, em contrapartida, nós somos tratados como filho. Sabe quando Deus chega para Cristo e fala: eis meu filho amado em quem me comprazo? A declaração de Deus para todo cristão é a mesma. E você e eu, será que nós conseguimos acreditar nisso? Que Deus chega para nós e fala: eis a minha filha amada em quem me comprazo, como falou para Cristo Jesus? O Evangelho mostra que na cruz houve essa troca. Trata Cristo como um malfeitor, depravado, no seu lugar. E trata nós, no lugar de Cristo, como um filho amado, em quem Deus tem muito prazer. Quando você olha para a sua vida, você consegue acreditar que Deus sente prazer em ti 24 horas? Olha a força do Evangelho de Deus. Por isso que os teólogos falam, muitos precisam de fé para mover montanhas, mas os verdadeiros cristãos precisam de fé para acreditar que Deus nos ama em todos os momentos da nossa vida. Porque nem nós acreditamos que isso seja possível quando nós olhamos para a nossa vida. Mas o Evangelho de Deus mostra que é possível por causa de Cristo Jesus. E com relação a essa doutrina, se Deus permitir, veremos com muito mais detalhe mais à frente. Encerrando o verso, Paulo diz: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. O ponto aqui de Paulo não é repetir que ele está preso, como ele já falou algumas vezes, mas apontar para a forma como Onésimo foi convertido. Por meio de circunstâncias nunca imaginadas por ninguém, nenhum homem. Porque, como vimos, né, alguém fugir e ir para um local extremamente populoso, justamente para não ser reconhecido por ninguém, para não ser encontrado por ninguém, mas ser achado por Paulo, um homem que conhecia Filemão, e depois voltar arrependido. Não é um acaso, claro. O que direcionou a mente de Onésimo a decidir ir para Roma não foi um acaso. O que causou a prisão de Paulo em Roma não foi um acaso. As coisas foram convergindo. Tudo estava cooperando para o bem do povo de Deus e para o bem do eleito Onésimo. E tem um trecho de um livro de um grande teólogo que faleceu recentemente que é fantástico, irmão. Olha só o que ele vai dizer. O que teria acontecido na história do mundo se Jacó não tivesse dado a José uma túnica colorida? Se não houvesse a túnica, não haveria a inveja. Se não houvesse a inveja, não haveria a venda traiçoeira de José para os mercadores midianitas. Sem a venda traiçoeira, não haveria nenhuma descida ao Egito. Sem a descida ao Egito, não haveria nenhum encontro com Potifar. Sem o encontro com Potifar, não haveria nenhum problema com a esposa de Potifar. Sem o problema com a esposa de Potifar, não haveria nenhuma interpretação dos sonhos de Faraó, já que ele foi preso ali. Sem a interpretação dos sonhos de Faraó, nenhuma elevação de José como a função de primeiro-ministro, numa reconciliação entre os irmãos de José ali, nenhuma migração do povo judeu para o Egito. Sem a migração ao Egito, nenhum êxodo do Egito. E sem o êxodo do Egito, nenhum Moisés, nenhuma lei, nenhum profeta, nenhum Cristo. Você acha que foi um acidente no plano da história de Deus o fato de aquela túnica ter existido?
Deus planejou tudo para o bem. Uma túnica, uma simples túnica, foi planejado por Deus desde o início, para que tudo convergisse no Cristo Salvador. A prisão de Pedro, que na ótica humana foi algo terrível. Onésimo fugindo, tudo estava convergindo para a salvação de Onésimo. Tudo de fato acontece pelo decreto soberano de Deus, sempre visando o bem do seu povo, mesmo que por meio de prisões, como houve com José e com Paulo, mesmo que na sua vida, que é o meio, agora, haja dores e dificuldades múltiplas, irmãos, mesmo que pareça que a única saída seja desistir. A Bíblia nos mostra que Deus usa muitas vezes esses meios esquisitos que a gente não entende. Os teólogos falam que às vezes a providência de Deus parece carrancuda, a gente não consegue ver, mas por trás dessa providência existe um rosto sorridente, e a gente vai conseguir encontrar esse rosto em algum lugar. Mas esse Deus está controlando absolutamente tudo, e se Ele está controlando tudo, e não há outro, e não há acaso, podemos descansar na bondade dEle. Porque se Ele não estivesse no controle, desesperados deveríamos estar. Porque estaria no controle de alguém. Se estivesse no seu controle, Deus nos livre. Se estivesse no controle do acaso, Deus nos livre. Mas como está no controle de Deus, graças a Deus. Foi glorioso para Onésimo, e tenho certeza que será assim na sua vida também, irmão. Então, ainda que a providência de Deus pareça carrancuda, ainda que aconteçam esses momentos esquisitos, como a prisão de Paulo, a prisão de José, confie em Deus, continue caminhando, mesmo que a sua vontade seja parar e desistir de tudo, continue, porque é aquele que criou o universo falando, aquele que tem poder na própria palavra, traz hoje a palavra de Deus, expressa em Filemão, não é? Aquele Deus que quando nada havia, falou e tudo se fez. Esse Deus que traz essa palavra aos nossos corações, Ele tem o mesmo poder de fazer com que aquilo que parece nada na sua vida se torne alguma coisa. E se nós cremos no Deus poderoso da palavra, que falou, e o caos, o nada, melhor dizendo, se fez. Se você se encontra num momento desesperador, onde você não encontra nada na sua vida, nenhuma saída, é esse momento que a palavra de Deus é especialista para vir. Ele profere, basta ele falar, e o nada vem e se torna algo glorioso. Se nós cremos no Deus da palavra, nós não podemos fechar a palavra. Se nós cremos no Deus que faz um milagre falando, nós não podemos recusar esse Deus da palavra. Esse Deus da palavra fala ao seu coração hoje, dizendo: não desista, irmão. Creia na providência de Deus, que Ele está fazendo com que todas as coisas, em algum momento, vão convergir para a alegria do povo santo de Deus. E Ele pode não transformar a situação, mas certamente Ele vai mudar o seu coração para que você consiga enfrentar essa situação de uma forma melhor. E encerrando a minha palavra nessa noite, fica essa meditação a respeito da providência de Deus. Confia nele, irmão. Acredite no nosso Deus, pois não há coisa pior do que um ser humano não ter ninguém para confiar. E o único ser confiável nesse mundo é o nosso Deus. E glória a Deus por Ele ser o Deus soberano sobre as nossas vidas. Ele é um Deus soberano sobre a sua vida, irmão, sobre a minha vida. Ele está no controle de todas as coisas. E o meu desejo é que Ele possa fazer o seu coração descansar e confiar nele, que tudo no fim vai cooperar para a glória de Deus e para a alegria dos eleitos de Deus. Oremos ao Senhor.